João, capítulo 2, a partir do versículo 13. Do versículo 13 ao versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus lhes respondeu. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez, queridos? Querido Deus, amado Pai, nós clamamos a ação poderosa do Teu Santo Espírito agora em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos compreender a Sua mensagem, Deus. Compreender o que o Senhor tem a nos dizer. Compreender a Sua correção, o Seu direcionamento, a Sua motivação, os Seus caminhos para a Sua igreja. Em nome de Cristo, que essas mensagens não fiquem apenas em nosso conhecimento, mas que elas se transformem em prática dia após dia. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Amados, certa vez, numa viagem lá para Santa Catarina, na casa de um irmão, fiquei lá cerca de 2 semanas, e não apenas naquele tempo, mas hoje a gente vê aí nos noticiários que a região sul do nosso país é a região menos evangelizada do nosso país. Lá no sul não é diferente, em Santa Catarina, desculpe. Santa Catarina não é diferente. Paraná talvez seja o estado ali mais forte do sul, mas Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de fato, o trabalho ali é difícil. E eu lá na casa dele, cheguei, era numa quinta ou sexta-feira, e passei aquele primeiro final de semana. Não fomos a lugar algum, nenhuma igreja, ele congregava numa comunidade, nós não fomos. Mas quando foi se aproximando o próximo final de semana, eu já era seminarista na época, estava no primeiro ou segundo ano de seminário, primeiro ano de seminário. Quando foi chegando próximo ao final de semana, eu falei para ele: não dá, a gente precisa congregar. A gente precisa ir em algum lugar. A gente precisa estar com o povo e adorar. Assim, é difícil. Esse era o meu desejo. Tinha um enorme desejo no coração de estar com o povo do Senhor. De estar com as pessoas para adorar. É claro que a adoração, ela não se restringe a este espaço. É óbvio que não. A adoração, ela é constante. Mas o clímax da vida de um cristão é a adoração em comunidade. Esse é o momento mais alto da nossa adoração. E eu desejava por isso. O ser humano, ele tem necessidade de pertencimento. O ser humano, ele quer sempre ter um grupo do qual ele faça parte. É uma necessidade intrínseca. Ele quer pertencer a algum grupo, a algum lugar, ele quer estar em algum lugar. Essa é uma necessidade que a gente percebe. Ele quer um lugar. E, no caso, muitas vezes, um lugar para adorar. Expressar a sua adoração, a sua devoção. Para o povo judeu,
o templo era esse lugar. Quando a gente olha no primeiro século, nós temos ali aquele edifício de pedras de calcário, construída, para que o povo adorasse. Esse já era o terceiro templo. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, Davi expressa esse desejo de construir um santuário para Deus, um templo. Ao que Deus inicialmente disse: Davi, templos não me seguram, templos não me contêm, pedras não condicionam a minha presença. Contudo, Deus deu essa graça, não a Davi, mas ao seu filho Salomão, de construir o templo. E Deus escolheu este lugar para ser um lugar de adoração. Deus escolheu esse lugar para ser um lugar onde ele manifestaria a sua presença. Óbvio que Deus não se restringe aos prédios. Davi, no Salmo de número 139, ele diz isso. Para onde me ausentarei da tua presença, Senhor? Se subo aos céus, lá está. Se monto a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Mas o templo, aquele prédio, aquele edifício, aquela construção, foi um lugar escolhido por Deus para que o povo ali se ajuntasse e pudesse render adoração. Era o ajuntamento do povo em adoração. Um lugar para adorar. Esse era o templo para o povo judeu. E este, da narrativa que nós lemos, já era o terceiro, que não havia sido terminado ainda. 46 anos que havia sido iniciada a sua construção e não havia sido terminado. E quando a gente olha para esse texto, essa narrativa, cujo título que nós temos aqui pelos editores é Jesus Purifica o Templo, nós percebemos que um lugar de adoração pode se tornar opressão, opressor, quando há frieza moral e espiritual nas pessoas. Um lugar de adoração é completamente deturpado, é completamente destruído. O seu propósito é completamente perdido, jogado fora. A narrativa nos diz, como João de costume, ele aponta algumas festividades. No passado falamos sobre o casamento ali em Caná da Galileia, e agora ele fala da primeira das 3 Páscoas que ele relata aqui no seu evangelho. Essa é a primeira. Era comum, era natural que na Páscoa, nessa festividade, o povo de Israel, de todas as partes, de todos os cantos, saíssem em peregrinação ao templo, para ali sacrificar, para celebrar essa festa, essa festividade que rememora, que relembra, que traz à memória lá o que acontece em Êxodo, do capítulo 10 em diante, quando Deus livra o povo hebreu, na época, do autoritarismo egípcio, do domínio e da escravidão imposta pelos egípcios. A Páscoa era essa comemoração, onde Deus havia libertado, então, o povo hebreu para uma terra que seria chamada de sua. Então era comum. Os peregrinos vinham de todas as partes, peregrinando e caminhando e seguindo a canção rumo ao templo de Jerusalém. Como eles vinham de muito longe, logisticamente, era inviável que eles levassem os animais para os sacrifícios. Então era comum que, de fato, eles encontrassem os animais para serem adquiridos e comprados próximo ao lugar do templo. A grande questão que nós percebemos nesta narrativa é que eles fazem dessa necessidade, eles fazem dessa circunstância uma oportunidade para se beneficiarem, uma oportunidade para retirarem lucro, uma oportunidade para oprimir aquele que não tem condições.
Nós temos dois grupos aqui que nos é narrado. Tem aqueles que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também haviam os cambistas. Por quê? Os animais eram vendidos para o sacrifício. Ok. Aquele que tem melhores condições, aquele que é mais abastado em recursos, ele oferece ali um boi, uma ovelha. Aquele que tem menos recursos, uma pomba, a esse grupo. E aos cambistas. Por quê? Porque também, uma vez por ano, no templo, era cobrado um imposto chamado de meio ciclo. Esse imposto era o imposto para a entrada do templo. Só que ele só poderia ser pago na moeda própria de Israel, que era uma prata. Ou seja, então os cambistas, eles pegavam as moedas romanas, que eram pagãs, então por isso não podia se pagar o imposto com elas. Então os cambistas pegavam as moedas romanas e davam a prata para que os viajantes pudessem pagar o imposto do meio ciclo para a entrada do templo. E lá na entrada do templo, então, no que nós chamamos de o pátio dos gentios, que era uma parte externa lá dentro do templo, onde os gentios ficavam também, eles poderiam ficar, lá acontecia esse comércio dos animais. E isso mostra, quando Cristo confronta eles, dizendo: tirem essas coisas daqui. O que vocês estão fazendo da casa do meu pai? Casa de negócios? Casa de comércio? Mercado? Vocês estão oprimindo aqueles que passam necessidade e precisam vir aqui, vocês cobram. E eles cobravam altos juros para fazer o câmbio. E preços de ovelhas em pombas, a pombinha custava 2 moedinhas. Eles cobravam preços de ovelhas. Porque aquelas pessoas são os religiosos, tá? São os judeus, os conhecedores da lei de Deus. Isso acontece por quê? Porque a frieza espiritual tomou conta dos seus corações. E quando a frieza espiritual toma conta do coração, a moralidade vai para o beleléu. Vai para a casa do chapéu. Quando a frieza espiritual toma conta dos corações, a moralidade já não existe. Eu não me importo se aquele que está diante de mim passa necessidade. Eu quero o meu. Eu quero lucrar, eu quero ganhar, eu quero encher os meus potes, a minha poupança cada vez mais e mais, enquanto o outro fica mingo ali. Frieza moral e espiritual num lugar de adoração. A casa do Pai, a casa da oração, a casa da adoração, torna-se extremamente injusta, opressora, perversa, quando há frieza moral e espiritual nas pessoas envolvidas neste grande sistema que é o que havia se tornado o templo nos tempos do primeiro século. Havia se tornado um grande sistema, onde alguns poucos eram privilegiados, enquanto outros muitos passavam aperto. Lugar da adoração torna-se opressor quando há frieza moral e espiritual na vida das pessoas. Quando eu estive lá em Santa Catarina, e aí então, diante desse meu desejo de irmos a uma comunidade, meu irmão disse: não tem igreja presbiteriana aqui perto, não tem igreja reformada aqui perto, tem uma igreja aqui, é mais próxima. Eu falei: vamos lá adorar, vamos lá ouvir a palavra de Deus, vamos nos alimentar. E nós chegamos lá. E eu estava, como muitos de vocês estão aqui, de camiseta, calça jeans e tênis, normal, tranquilo. Mas eu cheguei, eu já comecei a ser observado, de cima e embaixo. Meu irmão estava de terno, o bicho foi esperto. Terninho, né? Mas eu comecei a ser... Não, mas aí aí tudo bem. Sentei lá no banquinho do fundo, né?
E aí o pastor começou. Não, desculpa, gente, eu não vou chamar ele de pastor, não. O preletor começou a falar ali. Não sou melhor que ele, não, tá? Mas não chama ele de pastor. O preletor começou a falar. Em um certo momento do discurso dele, ele se direcionou a um grupo de pessoas. Obviamente, um grupo que não estava ali. Um grupo de pessoas da nossa sociedade. Um grupo de determinado perfil da nossa sociedade. E ele disse: essas pragas existem desde os tempos de Davi. Tem que ser exterminadas essas desgraças. Eu fiquei assim, ó. E todo mundo, oh, aleluia, glória. E eu pensei comigo, eu falei, se eu fosse uma pessoa desse determinado grupo e viesse para um lugar buscando graça e auxílio para tentar sair de uma vida de pecado, e quando eu chego neste lugar, que é dito um lugar de adoração, eu me deparo com opressão. Eu me deparo com uma aberração. Eu me deparo com um discurso completamente destrutivo. Porque confrontar o pecado é uma coisa. Destruir, encerrar e condenar a pessoa ao inferno é outra. Falei, se eu fosse uma pessoa desse determinado grupo procurando solução para a minha vida, eu sairia daqui, pegava uma corda e me matava. Simples assim. Porque um lugar de adoração é opressor quando a frieza moral e espiritual. Porque quando a frieza espiritual toma conta do coração, e frieza espiritual não se revela muitas vezes pelo comportamento. Porque eu posso dar aleluia, eu posso dar glória a Deus, eu posso falar um monte de coisa. Mas eu ser um gelo espiritual que reflete na minha moralidade. Aí, olhando por outra perspectiva, como que nós acolhemos as pessoas que chegam ao nosso meio? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Como que nós recebemos as pessoas que se achegam a nós? Como que nós olhamos elas? Como que nós damos valor a elas? Nós somos os investigadores procurando qualquer errinho para você não se encaixa no nosso perfil, vai embora, ou a gente acolhe a pessoa, ou a gente abraça, mostra a graça. É uma coisa que a gente precisa se pensar, porque num lugar de adoração, porque se a igreja do Senhor está aqui, eu e vocês, nós, este lugar é um lugar de adoração. Aqui se tornou igreja. Depois que todo mundo sair, vai ser só prédio, tá? Mas enquanto nós estivermos aqui, isso se torna igreja. Portanto, lugar de adoração. E num lugar de adoração que a frieza moral e espiritual, o que existe é destruição, opressão. E agora, pensando em nós, como morada e lugar de adoração do Senhor. Pessoas em que o Espírito Santo faz habitação. Pessoas que são a representação da presença de Deus aonde estão, nos lugares em que nós estamos. Fora daqui. Nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, nos nossos círculos familiares, nos nossos círculos sociais diversos, no nosso momento de lazer, de entretenimento. Nós, Igreja do Senhor, parte do corpo, que temos o Espírito Santo, representamos e levamos essa presença. Como que tem sido a nossa vida? Será que nós temos reverberado, refletido frieza moral e espiritual? Então eu venho aqui, eu dou glória a Deus, pastor, que palavra, o coração está queimando, e aí eu saio com o carro e ponho meu carro no lugar, numa vaga prioritária, e eu não sou. Coloquei no lugar do idoso lá, no lugar do deficiente. Oh, glória, né? Aí a pessoa vê assim, ô pastor, aí não é lugar não, rapidinho. Assim, ó,
é rapidinho. 1 minuto. Nesse 1 minuto, passa 3, 4 pessoas que precisavam da vaga. Porque quando o nosso espírito está frio, a gente perde o senso de moralidade. O outro não importa. Não importa se ele vai precisar da vaga. O importante é eu parar para ir no banco sacar meu dinheiro. Cortar fila. Né? Ah, meu amigo está ali na frente, deixa eu chegar lá. A gente esquece que sempre quando alguém é beneficiado, o outro é lesado. Nunca é neutro, gente. Sempre que alguém é beneficiado, alguém sofre o prejuízo disso. Não tem ajuste. Como que nós temos sido morada do Senhor? Como que nós temos sido essa apresentação de pessoas que representam a presença de Deus? Será que nós temos afastado as pessoas da presença do Senhor ou aproximado as pessoas da presença do Senhor? Porque quando a gente olha lá para os religiosos, eles afastam as pessoas da presença de Deus. Eles já se afastaram faz tempo e eles oprimem pessoas, muitas vezes impedindo elas de adorarem a Deus. Então, o propósito do templo, que era de receber pessoas, e ali Deus manifestaria a sua presença para que em comunidade eles pudessem adorar, perde o seu propósito. Eles não conseguem se achegar à adoração. Como que nós, enquanto igreja, comunidade, temos refletido o nosso espírito, a nossa moralidade e, pessoalmente, como que nós temos feito isso? Como que nós temos refletido isso? Porque um lugar de adoração, quando é frio moralmente e espiritualmente, o que há é opressão. É pensar no meu benefício, no meu lucro, no meu engordar, enquanto o outro deixa lá. Deixa lá. Era isso que os religiosos ali impunham neste sistema templocêntrico do primeiro século, e é o que muitas vezes nós fazemos. Precisamos ficar muito atentos com isso. O lugar de adoração é opressor, quando há frieza moral e espiritual nas pessoas. Em contrapartida, em contraponto, o lugar de adoração, ele é libertador, quando há paixão e zelo espiritual nas pessoas. Olha só. Jesus, ele pensa muito bem o que ele está fazendo aqui, tá? Jesus, ele não foi tomado de empolgação. Jesus, ele não foi tomado de precipitação. Porque o texto diz, tendo feito um azorrague de cordas, Jesus parou para ir montar o chicote dele. Parou, foi lá, sentou, pegou as cordinhas lá, possivelmente tinha corda muito fácil ali, porque tinha animal amarrado para todo lado, mas ele teve tempo de pensar e refletir muito bem. Ele fez lá o chicote dele. É que a gente se esquece, né? A gente fala, Jesus se irou. A gente se esquece que, como Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 19, que a ele pertence a ira. Porque a ira de Deus é justa. A ira de Deus é santa, ela não é parcial, né, como a nossa. Às vezes a gente se sente indignado com alguma coisa, mas a justiça que nós exercemos, muitas vezes ela é parcial. Ela busca algum benefício nosso. A gente nunca é isento no nosso julgamento. Jesus Cristo, que é a manifestação do próprio Pai, como João declara no primeiro capítulo inteirinho, é aquele que expressa a ira santa e justa de Deus. Jesus faz esse chicote e expulsa todos do templo. Expulsa os animais, expulsa os vendedores, derruba as mesas dos cambistas, é prata para todo lado, é moeda romana para todo lado. E aí provavelmente as pombinhas estavam em caixotes, né? Ele diz, tirem essas pombas daqui. Vocês estão fazendo da casa de meu pai casa de negócio, há um contraste muito forte aqui. Casa de meu pai, eu não sei se a tradução deixa claro, casa de negócio, é isso mesmo. Casa de meu pai, casa de negócio, é um contraste. Daquilo que é genuíno, a casa de meu pai, sendo transformado naquilo que alimenta o benefício próprio, daquilo que alimenta o ego, daquilo que alimenta a idolatria.
daquilo que alimenta a opressão. Por que Jesus faz isso? Porque ele tem paixão e zelo pelo lugar onde ele estava. É o que seus discípulos percebem. Versículo 17, os seus discípulos se lembram de um salmo muito famoso, Salmo 69, aí a partir do versículo 9, que é um salmo de Davi. Que é um salmo, na verdade, messiânico. O que é um salmo messiânico? Que aponta para o Messias. Lá Davi está dizendo, o zelo da tua casa me consome. Davi enfrentava diversas situações, e pelo seu amor, pela sua paixão e zelo pela casa do Senhor, ele sofre diversos embates. Quando os discípulos de Cristo percebem Cristo tomando toda aquela atitude, ficando irado, vem na mente deles esse salmo, eles dizem, o zelo da casa do Senhor consumirá, que eles colocam no futuro. Lá Davi fala consome, aqui consumirá, vai consumir esse homem. Eles ligam, eles percebem aquela esperança davídica que apontava para Jesus Cristo e eles veem ali no Messias diante deles. O zelo da tua casa me consumirá. A paixão e o zelo aqui essa palavrinha, ela significa algo efervescente, algo que queima intensamente. É fogo mesmo. Fogo, é algo ardente, é uma paixão forte, intensa. Era isso que Cristo nutria pela casa do Senhor. Era isso que Davi nutria pela casa do Senhor. E isso faz com que ele tome todas aquelas atitudes de purificação. Porque a paixão e o zelo pela casa do Senhor faz com que aquilo que esteja deturpado retome a sua forma genuína. A paixão e o zelo pela casa do Senhor pega a opressão, esmaga, joga no lixo. O zelo e a paixão pela casa do Senhor não vai deixar com que um sistema templocêntrico escravize, pelo contrário, vai libertar. Um lugar de adoração, ele é libertador quando há paixão e zelo espiritual e moral nas pessoas. Se por um lado nós temos a frieza expressada pelos religiosos, nós temos Jesus Cristo expressando toda a sua paixão, toda a sua chama de amor, especialmente pelas pessoas que estavam sendo completamente oprimidas por aquele sistema. Liberta aquilo que havia escravizado, Cristo liberta. Cristo aponta. Cristo está ensinando seus discípulos. Os discípulos estão junto com ele. Então tudo que ele faz é confrontando aqueles que estavam ali, mas para ensinar principalmente o grupo que estava com ele. Era o começo da caminhada de Cristo Jesus, do ministério público dele. Mas um lugar de adoração, ele se torna libertador quando há chama, há fogo, há paixão e zelo pelo lugar de adoração. Seja a adoração comunitária, sejamos nós como lugar de adoração. Como um espaço onde podemos também expressar a nossa devoção e adoração diante do Senhor pessoalmente, no silêncio. Um lugar de adoração. Ele é libertador quando há paixão e zelo pela casa do Senhor. Muitas vezes a gente olha para esse texto aqui e a gente foca muito no resultado da ação de Jesus. Assim como a gente olha para a unidade de texto anterior, que fala da transformação da água em vinho, a gente olha muito para o resultado. O vinho transformado da água. Mas ali a gente viu no domingo passado que o foco é Jesus. Não é o resultado do milagre, mas é aquele que faz o milagre. Aqui é a mesma coisa. A gente foca muito no que Jesus fez, se esquecendo daquilo que foi gerado no coração de Jesus, que foi o quê? Indignação. Indignação. Porque quem tem paixão e zelo espiritual, quem tem paixão moral no Senhor, fica indignado quando vem justiça.
fica indignado quando vê maldade, fica indignado quando vê opressão. Quaisquer, tá? Não apenas aquelas que beneficia a nós. Toda indignação. Se nós temos fervor espiritual e moral, a gente sim fica indignado quando escuta um homem falando que pessoas são pragas que devem ser destruídas. Isso deve causar ânsia na gente. Deve revirar o nosso estômago. Deve ficar indignado. Isso, a frieza espiritual e moral deve nos causar dor. Não tranquilidade. Não sossego. Dor. Náusea. Porque isso é libertador. Isso tira da escravidão da frieza. A paixão e o zelo arranca-nos daquilo que é deturpado pela frieza espiritual. Então, nós somos convidados para ser gentil, a não ficar pegando vaga que não é nossa. A não ficar tomando vantagem de outra pessoa porque nós temos contatos. Porque nós temos meios pelos quais nós conseguimos os benefícios. Se as outras pessoas fazem isso, beleza, gente. Elas fazem. Nós não. Ah, mas pastor, mas o outro crente faz. Deixa ele fazer lá. Você não faz não, meu irmão. Aí a gente vê uma pessoa, né, apertada, uma pessoa necessitada. Ela tem o carro lá quitado, mas ela está apertada, não tem comida, não consegue pagar o aluguel. Ela fala, eu vou vender meu carro, vale 30 mil, estou passando por 10, porque se eu não vender por 10, eu vou passar fome. E aí vai o crentão lá. Toma 10. Toma aqui. Fica oprimido sem carro e com o valor de 1/3 do que ele vale. Choca, né? Não é uma oportunidade de mercado, pastor? É uma oportunidade de nós mostrarmos a nossa frieza espiritual e moral. Porque a ética do mundo fala, beleza, é uma oportunidade. Vale 30, você compra por 10, pode até vender por 20 depois e já ganhou 10. A ética do reino, meus irmãos, é sublime. Ela perpassa. Existem pessoas que vendem não por necessidade. Ah, está aqui parado, não uso mais, estou fazendo mais barato. Beleza, ok. Agora, pegar uma pessoa enforcada e aproveitar da situação dela para comprar móveis, comprar o que quer que seja, por metade do valor, 1/3 do valor, frieza espiritual e moral. A paixão e o zelo é capaz de fazer nós olharmos assim e falar, ó, não é 10 não, filho, toma aqui, é 30, é o que vale. É o que vale. Mas, pastor, não dou conta de fazer isso, é difícil, né, a gente pensar nessas coisas. E aí, meus amados irmãos e irmãs, nós não damos conta de fazer isso. Ninguém, nenhum de nós dá conta. Por nós mesmos. Pensando na carne. Pensando com a nossa casa de negócio. A gente não dá conta mesmo. É por isso que um lugar de adoração só é possível em Jesus Cristo. Só é possível quando está em Jesus Cristo. O lugar verdadeiro, o fogo, a paixão, o zelo, só é possível quando está em Cristo Jesus. Quando se está em Jesus. Quando Jesus pega lá, joga tudo para o chão, chuta a mesa, e manda os bichinhos para lá, e solta as pombinhas. Aqueles homens ficam bravos, eles dizem, qual o sinal que o Senhor nos dá para mostrar a autoridade de vocês, de você? Sua autoridade. Que sinal que o Senhor dá para mostrar essa autoridade aí? A palavrinha sinal, falei isso no domingo passado,
palavrinha sinal é aquilo que comprova a autoridade de alguém. Então, eles estão pedindo de fato. Alguém que se coloca como autoridade, é até genuíno da parte deles pedirem um sinal. Que sinal que o Senhor dá para mostrar essa autoridade aí? E Jesus responde. Só que eles não entendem. Mas Jesus está respondendo que ele vai dar um sinal. Quando eles perguntam que sinal que o Senhor nos dá para mostrar a sua autoridade, ele está dizendo, destrói esse templo e esse santuário e eu reconstruirei em 3 dias. Jesus está dando uma promessa aqui, que aponta para a sua morte e ressurreição. A morte e ressurreição é o grande sinal de Cristo Jesus. É o grande milagre de Cristo Jesus que comprova toda a autoridade de Cristo que emana do Pai nele. Então Jesus está respondendo, eles estão perguntando, qual o sinal que você dá? Ele está dizendo, eu vou morrer, vocês vão destruir esse corpo, mas em 3 dias ele será ressuscitado. Qual o sinal? Está aqui. Mas eles não percebem, eles entendem literalmente. 46 anos para construir isso aqui, nem terminou. Parece as nossas reformas, né, gente? Começa, não termina nunca, né? Imagina 46 anos, acho que está pouco perto da nossa ainda. E você está dizendo que em 3 dias você vai levantar isso aqui? E isso é usado, inclusive, para a condenação de Cristo. Ele disse que vai destruir o templo. Isso era um crime capital. Destruição de templo para os judeus, para os romanos também, obviamente. Isso é usado para a acusação de Cristo Jesus. Eles não compreendem que Jesus está dizendo. O sinal é esse. A minha autoridade está aqui, eu vou ressuscitar. Vocês vão destruir esse templo, esse santuário, e aí João explica, né? Eles não entenderam. Aí João vem, o João o escritor, e diz lá, a partir do versículo 21, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Veja que todo o direcionamento de João, o evangelista, é para mostrar e para apontar aquele em quem crer. Que é lá o objetivo final dele. No final do livro, ele vai dizer, eu escrevi tudo isso para que vocês continuem crendo que ele é Jesus Cristo Messias. Jesus o Cristo, o Messias. Então, isso acontece. Lá, quando Jesus realiza o milagre da água em vinho, os discípulos creram nele. E aqui, quando João aponta lá para frente, que os discípulos se lembram, quando Cristo ressuscita, de que ele havia dito isso. E creram nele, na palavra dele e na Escritura. E quando Jesus diz, então, se coloca como o templo a ser destruído e reconstruído, Cristo está fazendo uma transição do lugar de adoração. Aquele lugar de adoração que acontecia no templo, naquele espaço, naquele edifício, naquela construção, já não existe mais. Porque agora o lugar de adoração é nele. O lugar de adoração repousa nele. Quando Cristo morre, o véu é rasgado. Cristo se torna o lugar da adoração. Cristo é o lugar da adoração. E faz-nos pedras vivas que compõem esse lugar de adoração. O apóstolo Pedro, na primeira epístola, o 2º capítulo, versículo 5, ele vai dizer, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Jesus é o caminho que faz com que
tenhamos a presença de Deus. Jesus é o elo que faz com que sejamos morada do Senhor enquanto igreja. Jesus é o elo que faz com que nós tenhamos paixão e zelo pela presença de Deus. Nele é possível. Nele nós podemos ter paixão e zelo. Nele nós podemos viver tudo aquilo que nós falamos que é muito difícil. Ai, pastor, não dá, é difícil. Ai, a carne me aponta. Se inclinem para as coisas do Espírito, porque assim cogitaremos das coisas do Espírito. Não nos inclinemos para as coisas da carne, porque senão cogitaremos das coisas da carne. Pode ser que seja difícil, mas Cristo é aquele que habilita-nos a conseguir, pelo seu Espírito, porque o Espírito dele agora habita em nós, porque agora há poder para a repreensão do pecado. Há poder, não em nós, não de nós, na verdade, mas em nós que emana do Cristo. Casa espiritual para serdes sacerdócio santo, separado, não é perfeito, mas é separado, consagrado, direcionado para um fim e um propósito. Que fim e que propósito? Qual o fim principal do homem? Adorar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Cristo é o lugar onde nós cumprimos o nosso propósito criacional. Nós adoramos a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Nós adoramos a Deus porque Cristo Jesus nos faz capazes e habilitados para adorar a Deus. Se um lugar de adoração se torna opressor quando há frieza moral e espiritual nas pessoas, ele é libertador quando se percebe zelo e paixão espiritual nas pessoas. Isso só é possível, real, apenas quando se está em Cristo Jesus. Para refletir e praticar, duas coisinhas breves para que nós pensemos essa semana. Primeira delas, criemos um plano de oração essa semana, amados. Um plano de oração para a gente se firmar na presença de Cristo, pedindo paixão, fogo, zelo, efervescência pela presença de Deus, pela presença de Cristo. Presbiteriano pede por fogo também, gente. Chama a gente de... Chega no tempo frio, você fala, agora chegou o tempo dos presbiterianos, né? Aqui não. Aqui a gente clama por chama. Desejo, paixão pela presença de Cristo. Façamos, amados. Pare um tempo para refletir aí amanhã, na sua segunda-feira. Faça um planozinho de oração para esse objetivo. Segunda coisa, fiquemos indignados, irmãos. Fiquemos indignados quando nós formos injustos com alguém. Fiquemos indignados quando nós percebemos injustiça acontecendo com alguém. Não deixe a frieza tomar conta do nosso coração, a frieza espiritual e moral, não. Nem as injustiças e opressões que nós cometemos, nem as dos outros, mas principalmente a nós. Porque é fácil olharmos para os outros, mas muitas vezes é difícil olhar para nós. Fiquemos indignados, queridos. Como Cristo, porque paixão e zelo se percebe por Cristo Jesus da presença do Pai. Que nós, automaticamente, ao clamarmos a Deus em oração por paixão e zelo, a indignação vem junto quando nós estivermos diante de algo que de fato seja genuíno nos indignarmos. Essas duas liçõezinhas. Um lugar para adorar. Está em Jesus Cristo. Aqui nessa reunião comunitária e lá no seu quarto, quando você para orar para Ele. E aonde você estiver, que você se coloca diante dele. Cristo é o nosso lugar de adoração. Que Jesus abençoe as nossas vidas
e nos dê todo o poder, toda a capacidade para vivermos as suas verdades e virtudes. Vamos orar, tenhamos um tempo de oração silenciosa e, por fim, teremos uma oração final, a bênção e o amém. Oremos.